Vegir 11. Esse mês está fazendo 5 anos que eu tenho esse fundo imobiliário na minha carteira, é o fundo mais antigo que eu tenho, e a minha intenção é que eu continue com este fundo neste ano de 25 e até os próximos. E o propósito desse vídeo é te mostrar o porquê que eu invisto nesse fundo, se ele vale a pena e as minhas principais considerações sobre ele. E assim, para começar, o motivo de eu ter comprado o Vegir 11 para minha carteira. Nessa parte vai ficar até um pouco vergonhoso, não tenho nem um pouco de orgulho de falar nesse sentido, mas foi, assim, fonte, vozes da cabeça, né? Como já dizia aquele meme. Eu não me lembro por que eu comprei esse fundo imobiliário, o motivo, o que me levou a fazer aquilo. Eu só lembro de que eu tinha mais fundos na minha carteira, só que eram fundos de imóveis de fato, não era um fundo de papel, como é o caso do Vegir 11, e eu não tinha fundo de papel na minha carteira. Então eu atribuo a não ter um fundo de papel na época e também eu provavelmente vi que ele pagava um valor razoavelmente ok. E aí achei que, vou ir nesse daqui porque não tem fundo de papel, ele paga bem, então beleza. Então, assim, foi puramente achismo. Mais uma vez, não me orgulho disso, mas Deus foi tão bom comigo que ele é um fundo que se provou muito bom no decorrer desses 5 anos, tanto que eu continuo aportando nele e pretendo seguir com ele na minha carteira. Agora eu vou pegar aqui o tablet para mostrar alguns fatos, alguns documentos desse fundo imobiliário e para te exemplificar melhor, né, mostrando na tela o porquê que eu invisto nele. Entrar no detalhe um pouquinho do relatório desse fundo, que é algo importantíssimo que você precisa ler antes de investir, uma coisa que eu não fazia e que eu aprendi no ano de 2024. E é realmente essencial. Então, beleza. Olhando aqui, a gente já está na tela inicial do relatório. Só que aí eu vou te mostrar como que você consegue chegar lá. Não só o do Vegir, mas para qualquer fundo imobiliário em específico. Você vai no navegador do seu celular, do seu computador, enfim. Você vai digitar Fundamentos, já está até aqui o site. E aí, nesse site Fundamentos, você vai digitar o ticker desse fundo imobiliário. No meu caso, é o Vegir 11, aí ele já vai aparecer aqui. Você clica em Exibir e depois em Pesquisar Documentos, e aí ele vai te mostrar uma tabela que é toda a prestação de contas, digamos assim, que o fundo imobiliário faz para CVM. E aí, beleza, um desses documentos, desses relatórios, que é o que vai nortear a gente de escolher se quer ou não investir nesse fundo imobiliário, é o relatório gerencial. Então é só você buscar aqui pelo último, nesse caso está aqui nessa linha, ó, relatório gerencial. Daí você vai aqui para o lado, clica no botão de download e aí você vai chegar naquela mesma tela que eu estava inicialmente. E aí, para não perder algo que eu circulei aqui, eu vou voltar lá para onde ele estava salvo, aqui no meu tablet. E aí, começando, né? A primeira coisa que você tem que ver é o objetivo do fundo. Nesse caso aqui do Vegir 11, ele deixa bem claro logo aqui no começo. O fundo tem como objetivo o investimento preponderante em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento, ou seja, é critério lá do próprio fundo. Já já eu vou te explicar o que é esse CRI, que abreviação é essa, que língua é essa, para não sair do vídeo, que é muito importante que você entenda. E aí o público-alvo são investidores em geral, aqui ele coloca a taxa da gestão, quanto que ele cobra, né? Menos de 1%, isso é bem legal. A taxa de performance é como se fosse um bônus, caso ele atinja esses critérios que estão aqui escritos. Uma taxa de administração também, aqui uma taxa de escrituração, enfim, mostra os dados gerais do fundo, mas o que você tem que olhar é esse objetivo para ver se vai de encontro com o que você acredita. E aí, beleza. Agora eu vou pausar um pouco para mostrar o que são esses CRIs antes da gente continuar aqui no relatório do fundo. Daí, mais importante do que continuar no relatório do fundo é você entender aonde que esse fundo imobiliário investe. Por ele se tratar de um fundo de papel, ele não tem no seu portfólio imóveis de fato. Ele não comprou, sei lá, parte de um shopping, parte de um galpão logístico, parte de um prédio que aluga para empresas. O portfólio do Vegir 11, dos fundos de papel no geral, eles são majoritariamente compostos por CRIs, por esses CRIs que são os certificados de recebíveis imobiliários.
E aí, o que são esses CRIs? Se fosse para resumir uma frase, eu diria que os CRIs são dívidas que são emitidas por uma securitizadora, que essas dívidas ficam disponíveis para que o mercado de investidores, no geral, seja público-alvo, sejam empresas, fiquem disponíveis para negociação. Como assim dívidas, né? Como que eu vou emitir dívidas e alguém se interessa por comprar essas dívidas? Securitizadora, o que é isso? Vamos por partes. Eu vou colocar o meu caso real para, de repente, ficar mais próximo da sua realidade ou da realidade que você vive. Eu estou morando hoje num apartamento que é financiado. Ele foi construído pela construtora Tenda. E aí pensa comigo. Aqui, antes de ter esse condomínio, era um terreno baldio, que não tinha nenhuma construção. E a Tenda comprou esse terreno e começou a construir o condomínio com os seus respectivos blocos e apartamentos para depois ofertar na verdade, durante, oferta a venda desses apartamentos para a população. E aí é dessa forma que ela vai conseguir retornar ao investimento que ela fez ao comprar o terreno e também a fazer essa construção. E para isso a Tenda precisa de dinheiro, né? Então ela investiu no montante inicial para a compra do terreno e mediante as vendas que ela vai fazendo, ela já tem uma provisão dos valores que ela vai ter a receber da população que vem comprando esses apartamentos unidade a unidade. Então é aí que entra o papel da securitizadora. O que é isso? É uma empresa que ela chega na Tenda e fala: eu vi que você comprou esse terreno, que você está construindo, que você já está vendendo os apartamentos. Vamos fazer o seguinte, eu vou comprar tudo o que você já gastou de grana investindo nisso e também esses recebíveis, o valor que você tem a receber dessas pessoas. E aí eu já te dou o dinheiro e você consegue investir em outras coisas, você já recupera o que você, tanto que você já gastou quanto que você vai receber, e aí eu fico com o direito de vender esses recebíveis no mercado. E aí a securitizadora, ela pega esses direitos que são atrelados ao condomínio que a Tenda vai construir, e aí ela coloca tudo isso num cofre, junta, todas essas informações, esse compilado, e aí ela pega todos esses documentos e emite os títulos públicos, que é o que ela oferta ao mercado de investidores, e dessa forma fica disponível para o público em geral de investidores comprar aqueles títulos, no sentido de, eu acredito que este condomínio vai gerar uma boa renda, que ele vai se valorizar com o tempo, que muitas pessoas vão comprar, que é um ponto bom, enfim. O investidor, ele vai ver aquele CRI, aquele título que a securitizadora emitiu, vai julgar interessante ou não para poder fazer assim a devida participação. E por que isso é interessante? Assim, para a construtora, principalmente, porque ela já vai garantir o dinheiro que ela investiu e que ela ainda tem a receber. Para os investidores em geral, que é as pessoas que vão comprar esses CRIs da securitizadora, é interessante porque eles vão receber uns juros desse pagamento. Então, é como se eu emitisse um CRI que estivesse lastreado ao CDI mais tantos %. Depois eu vou até mostrar aqui um caso de um CRI que eu procurei na minha corretora, que eu invisto na Rico, para mostrar como é que funciona. Então a pessoa compra esse CRI e ela é recompensada também por isso. Tem lá o seu vencimento e tal, e aí ela é recompensada por isso. E a securitizadora, ela ganha porque ela ganha uma taxa de intermediação entre a compra que ela fez e as vendas que ela vai fazendo para o público em geral. Então, assim, todo mundo sai ganhando, o dinheiro fica se movimentando, e aí esses três ficam livres para poder utilizar o recurso da melhor forma. Seja a empresa, que já recebeu o dinheiro todo, a securitizadora com as taxas de intermediação e os investidores em geral com os rendimentos que eles vão recebendo. Daí onde que o VGIR11 entra nessa história? Eu vou deixar aqui linkado um vídeo que eu mostro a diferença entre fundo de tijolo, fundo de papel, porque o VGIR11 ele se trata de um fundo de papel, então é legal você conhecer isso. O VGIR11, por ser um fundo de papel, ele vai montar o portfólio de investimentos dele, que vai ser a vitrine, digamos assim, para que os investidores comprem suas cotas, resumidamente de CRIs. Então o propósito dele, foi o que a gente leu lá no começo, é de adquirir diversos CRIs de diversas frentes diferentes
a taxas também diferentes de CDI mais tantos por cento. E é dessa forma que ele monta o seu portfólio e ele, de certa forma, democratiza o acesso dos CRIs aos investidores que não têm um valor aquisitivo um pouco mais relevante para investir diretamente em CRIs. Eu deixei ali, vocês viram, né? O CRI mais barato que eu achei na Rico foi de R$ 500. Então, assim, como o VGIR11, cada cota dele custa em média R$ 10, é muito mais fácil eu acessar o investimento de um CRI através do VGIR11, de um fundo imobiliário, do que comprar propriamente dito um CRI. Daí, voltando aqui para o tablet, agora que você já entendeu um pouco mais o que é um CRI, como que o VGIR entra nessa história, tem um comentário do gestor, que ele coloca aqui o fato do mês de outubro, né, já que é o relatório mais recente que a gente tem. Ele coloca: o fundo encerrou o mês de outubro com 84% do seu patrimônio alocado em CRI, distribuído em 52 diferentes operações, que é bastante coisa, um total investido de 1,2 milhões quase, os recursos líquidos estavam investidos em caixa. Então, o que é isso? A diferença desses 84% está ali disponível para ele utilizar de forma um pouco mais rápida, não, é um patrimônio que está investido, se aparecer alguma oportunidade de investir em outro CRI ou algo do tipo. Aí ele coloca aqui mais umas coisinhas. Ao longo de outubro, o fundo adquiriu um total de 86,8 milhões em CRIs, distribuído em 13 operações distintas. Então, assim, ele continua aumentando a participação porque foram todas já existentes na sua carteira. Então, são 50 posições que ele já tem e ele continua aumentando a posição nelas, ou seja, ele confia nesses CRIs, nesses imóveis que ele está investindo e ele está aumentando ainda mais a participação. E aí, além disso, o fundo recebeu algumas amortizações ordinárias e extraordinárias, que é isso, pessoas que antecipam as parcelas daqueles imóveis. E isso em 30,6 milhões, aí ele coloca destaque para algumas amortizações e cita aqui os CRIs, a gente vai ver isso mais lá para frente. Aí aqui ele coloca outra informação, que a distribuição do fundo foi de 11 centavos por cota, e isso equivale a uma rentabilidade do CDI de 2,4% ao ano, com base no valor patrimonial da cota de setembro. Aí aqui um disclaimer, né? Eu até coloquei isso no meu último vídeo, que eu mostrei que eu enfim bati minha meta de baixar o meu preço médio do VGIR11, que de modo a ficar inferior à cota patrimonial. E aí, enquanto a pessoa que tem o seu valor de compra do VGIR no valor da cota patrimonial de setembro, ela recebeu essa grana aqui, um CDI mais 2,4% ao ano. Como o meu preço médio está menor, mediante as aquisições que eu fiz, eu recebi ainda mais que esse cara. Então tá aí, mais uma vez, a gente mostrando a importância de ter o seu preço médio sempre um menor valor possível, ainda mais se for abaixo da cota patrimonial, porque os fundos, os ganhos que o fundo diz que ele tem, mediante ao valor da cota, que ela efetivamente vale, né, que é o valor da cota patrimonial, você vai estar sempre recebendo a mais pelo seu preço médio estar menor. E aí, beleza, aqui ele coloca a qualidade de crédito, ele cita um pouco de um CRI, fala que o fundo deixou de existir e passou a deter uma participação indireta em 2 terrenos da cidade de São Paulo. Isso acontece ocasionalmente quando a dívida acaba. Aí aqui ele coloca que o fundo encerrou o mês de outubro com mais de 260 mil investidores, com volume médio de negociação diária de 5,5 milhões. Então, tipo, diariamente, no mês de outubro, 5,5 milhões de compra e venda desse fundo foram feitas. Aí que ele colocou mais um evento subsequente, que no final de novembro, o fundo fez investimentos adicionais de quase 30 milhões em 7 diferentes CRIs. Ou seja, no relatório de novembro vai vir isso mais explicado. E aí aqui a gente chega na distribuição de resultados, que ele mostra tudo que ele ganha de receita, que são as entradas, né, de caixa, ou seja, em agosto ele recebeu 12,7, em setembro 16,0, enfim. Aí aqui em outubro 17,5, que foi só de juros 15,6, aí de negociação foi 263 mil, e aqui em outros ativos 1,6. Aqui ele coloca todas as despesas que ele teve, no caso foi de 1,3, o resultado disso, que foi 16,1, só que ele distribuiu um pouco menos, 16,07. Por quê? Por obrigação, por lei, os fundos imobiliários eles têm que distribuir 95% dos seus lucros no semestre.
Então, não necessariamente se ele atingir um resultado de lucro num valor X, ele tem que distribuir X. Ele pode fazer isso, mas o mínimo exigido por lei é de 95%. E aí, beleza, isso gerou um resultado de 11 centavos por cota para nós, os cotistas, e aí isso equivale a um CDI de 2,35%, CDI mais 2,35%. Já eu vou te explicar o que é esse tanto desse CDI que eu estou falando. E aqui ele coloca um comentário que o fundo encerrou o mês de outubro com uma reserva de caixa de 2 centavos por cota. O que isso quer dizer? Aqui, quando a gente olha o lucro líquido que ele teve, que é essa coluna em azul, e o valor distribuído, eles podem ser diferentes. Por exemplo, aqui em maio, ele distribuiu exatamente o que ele lucrou. Aqui em junho, ele já distribuiu 1 centavo a mais do que ele lucrou. Já que em julho, ele distribuiu menos. Mas, assim, isso tudo está dentro da regra dos 95% no semestre. Como ele está agora com 2 centavos em caixa, como ele mencionou aqui em cima, ele pode citar, ele tem garantias de que, por exemplo, se a gente tiver um resultado igual foi aqui em junho, de inferior ao que ele quer distribuir, ele tem esses 2 centavos por cota para poder distribuir para os cotistas. Porque imagina, ele vem pagando, pagou 11 e depois ele ficou pagando 10 centavos um tempinho, aí voltou a pagar 11 centavos aqui em outubro. Se porventura em novembro ele tiver um resultado de 9 centavos, ele tem 2 centavos no caixa para poder somar a esse resultado e distribuir para nós, os cotistas, para a gente não baixar o valor de dividendo que a gente vem recebendo. E aí isso, de certa forma, segura o investidor, não faz ele vender esse fundo imobiliário, e ele está com uma reserva justamente para isso. E aí, olhando mais aqui para baixo, a gente vê todos os CRIs que ele tem em investimento. Você vê que é uma lista aqui enorme, não vou entrar no detalhe de cada um, porque não faz sentido. Eu só quero que você preste atenção nesse primeiro aqui, esse CRI Realbor 40E, que lá na frente a gente vai ver como que ele descreve cada um desses ativos. E aí, só para você entender, ele é um segmento residencial, esse é o valor do CRI. Aqui ele coloca aonde que esse juro está indexado, que é o que ele vai ter de ganho. No caso é do CDI mais 3%. E aí agora eu vou dar uma pausa para te explicar do que raio é esse CDI, que a gente vai ver ainda um pouquinho mais. A sigla CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. O que é isso? Os bancos, eles emprestam dinheiros entre si, de modo que para conseguir suprir ali as suas operações. Pode ser que o banco, que algum cliente esteja fazendo alguma determinada operação, que o banco não vai ter facilmente aquele dinheiro no caixa, e aí ele pega dinheiro emprestado com outro banco para poder suprir essa necessidade. E aí, para cada banco não ter uma taxa de diferente, e aí acabar sobrecarregando um banco e aliviando o outro, instituiu-se essa taxa padrão, que é o CDI, que é a mesma para todos os bancos, e aí o CDI ele é 0,10% menor do que a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros aqui do Brasil. Então, o CDI ele está juntinho ali com a Selic, um pouquinho a menos só. Então, ou seja, se a taxa Selic está alta, se a nossa taxa de juros está alta, então, consequentemente, o CDI também está alto. E aí, em contrapartida, como o VGIR 11 ele investe em CRIs que são atrelados ao CDI mais um percentual, como a gente viu ali em cima, para o VGIR é bom que a taxa Selic e o CDI estejam altos, porque aí ele vai ser remunerado, vai ter rendimentos melhores, porque essa taxa de juros está mais alta, porque esse CDI está mais alto. Aí é aquilo, né, onde entra um pouco o conflito. Porque é aquilo, né, quanto maior a taxa de juros, que é a Selic, maior vai ser o CDI e maior vão ser os rendimentos do VGIR 11 nesses CRIs que ele tem em investimento. Enquanto investidor, para mim isso é muito bom, porque, né, enquanto os clientes estiverem pagando lá os CRIs do VGIR, tá tudo lindo, vou estar recebendo rendimentos maiores, beleza. Mas enquanto cidadão brasileiro isso é ruim demais, porque assim, tudo fica mais caro, né? E então, assim, é realmente um conflito, mas você também não pode deixar de aproveitar algumas oportunidades que esse cenário de crise, de juros altos, ele tem a proporcionar. Então é aquilo, né? Feliz por um lado e triste por outro. Espero que isso melhore. Taxa de juros alta não é bom para ninguém, mas é inegável de que isso me beneficia de alguma forma enquanto investidor.
Daí agora voltando para o relatório, a gente coloca aqui, ele mostra a sua proporção de divisão do fundo, né? Você vê que a grande maioria da alocação desse ativo ele está em CRIs de fato, e ele tem uma reservazinha ali de quase 16% em caixa. Aqui ele mostra o indexador, né? Do quanto que esse CRI, aonde que esse CRI está lastreado para poder receber essa taxa de retorno, né? 100% deles estão no CDI, o que é bem seguro, ao meu ver. Ele já teve em alguns períodos também com CRIs sobre o IPCA, mas o foco dele é escancarado o CDI. Aqui ele coloca os segmentos que os seus CRIs estão, então a gente tem majoritariamente imóveis residenciais, tem também escritório, pulverizado, tem shopping, hospital, enfim. Esse daqui eu nem vou entrar muito no detalhe, eu não julgo necessário. Aqui é um dado legal porque ele coloca que 93% dos seus CRIs, dos seus ativos, eles são nacionais e apenas 6% internacional. E aí quando a gente vai para o lado, que é o LTV, Loan to Value, o que ele faz, esse cara aqui? Ele pega o saldo devedor do CRI, e mostra quanto que isso está em relação à garantia do imóvel, que é aquilo, né? Se tem inadimplência, qual que é a minha garantia? Você vê que exatamente o que não tem garantia são os imóveis que são internacionais. Já os nacionais, ó, mais de 80% que ele vai receber de retorno em garantia, caso tenha alguma inadimplência, representa 19% desses 93 aqui. Então, os imóveis que também, outro caso, né, que ele tem como garantia receber 70 a 80% do valor, compõe 19,2% dessa carteira. O maior percentual tá, que ele vai receber por garantia de 60 a 70% do valor do imóvel, que representa 24,3% do fundo imobiliário. Então você vê que ele está seguro caso tenha alguma inadimplência, porque ele tem valores muito relevantes a serem restituídos caso aconteça algum tipo de problema. Mas nesses 5 anos que eu estou com esse fundo, eu não vi isso acontecer, então não é um ponto de atenção, mas é mais que você saiba que existem garantias caso haja o não pagamento dessas dívidas. E aí, beleza, que ele coloca só os rendimentos mensais, retorno total do fundo, o rendimento mensal líquido e esse rendimento mensal gross up. O que significa isso? O líquido é o que já está retirado o imposto de renda, já foi deduzido. Já o gross up não, é o bruto, né, digamos assim. E aí ele coloca só aqui do lado esse rendimento mensal gross up com um percentual do CDI. E aqui são as mesmas métricas, só que do rendimento total, tanto líquido quanto o gross up. E ele mostra esses percentuais mediante a emissão de cotas que esse fundo já fez desde a sua existência, mediante ao cenário de hoje, do quanto que ele rendeu nos meses de hoje. Então ele mostra desde a sua primeira emissão de cotas até a 8ª emissão. E se você perceber, o rendimento mensal líquido, ele está sempre ali no 1%. Só nesses casos aqui, que foi na sua terceira emissão, que ele não chegou a bater 1%, mas ficou ali bem próximo. Então, um rendimento mensal que passa de 1% ao mês, isso mostra como que esse fundo ele é consistente, que ele entrega bons resultados para você. E aí aqui a gente coloca o histórico de rentabilidade sobre o valor da cota do mercado. Então a gente teve aqui, né, o histórico dele de pagar 11 centavos mês a mês, e aqui quanto que essa cota estava valendo no mês de fechamento. Então assim, em novembro de 23 o valor da cota estava 9,65, ele pagou 11 centavos, isso corresponde a um pagamento do CDI mais 2,83%. Aí aqui ele mostra esse cenário nos meses subsequentes, a gente vê aqui desde janeiro até chegando aqui em julho, agosto, setembro e outubro, você vê que ele tem um pagamento consistente, teve um período que ele pagou um pouco menos, 10 centavos, mas ele voltou aqui a pagar 11 centavos. E aí agora a gente chega no detalhamento dos ativos. Lembra que eu te pedi para gravar o nome daquele fundo? Quando a gente vem aqui para baixo, ele mostra todos eles, e aí tem aqui o fundo que eu pedi para você gravar o nome. Aqui ele coloca o cupom, que é de CDI mais 3%, coloca o vencimento, e aqui ele dá um pouquinho de detalhe sobre esse fundo. A gente vê que se tratam aqui de imóveis residenciais, né, um apartamento. Aí aqui ele coloca operação com a Realbor, incorporadora de capital aberto, fundada em 77, com foco em empreendimento residencial e comercial, presente em 10 estados, enfim.
dá uma historinha do fundo, né? E aqui ele coloca que possui como garantia a alienação fiduciária, que é justamente o imóvel, caso ele não seja pago, o credor toma posse desse imóvel. Ele está ali como garantia a devolução do empreendimento, caso não tenha o pagamento. Aí aqui a gente chega na última página do fundo, que mostra o desempenho do mercado. Ele dá um overview, né, digamos assim, do fundo imobiliário. Coloca o número de cotistas, o volume em reais desse fundo, a quantidade de cotas negociadas, volume médio diário, que é aqueles 5 milhões que a gente viu lá atrás, o volume médio de negociação por cota. A gente teve cota em outubro que foi negociada 9,26 e cota que foi negociada 9,90. Enfim, aqui ele mostra que esse fundo ele compõe o índice de fundos de investimentos imobiliários, que é o IFIX. É uma taxa que ele coloca os melhores fundos imobiliários do mercado para medir como está sendo a performance desses fundos. Eu aposto que você já ouviu falar do Ibovespa, né, que é o índice das ações. Então, o IFIX é como se fosse o Ibovespa dos fundos imobiliários. Bem, espero que você tenha curtido. Eu tentei explicar ao máximo do porquê de existir do VGIR11, como que ele investe o seu patrimônio, do que é um CRI, do que é uma CDI, para você entender a forma como ele trabalha. E é muito disso que me pegou quando, mesmo eu não tendo comprado, sabendo de fato como que ele funcionava, depois que eu entendi melhor e passei a estudá-lo, eu vi que ele é um fundo bem consistente, é um fundo bem seguro, que está ali andando junto com a taxa de juros. Então é importante você ter parte do seu patrimônio em fundos de papel, porque os imóveis eles vão valorizar para mais ou para menos, a depender da nossa economia. Então hoje, como a gente está com uma taxa de juros muito alta, comprar imóveis não está sendo um bom negócio. Mas, ao mesmo tempo, se a gente tem dívidas, financiamentos de uma forma geral, que estão atreladas à taxa de juros, como a gente viu aqui, que é o caso do VGIR, então a gente vai ter mais rendimentos com isso. Então, mesmo investindo em imóveis, por eu estar investindo nessas dívidas, nesses CRIs, eu vou, de certa forma, estar valorizando o meu investimento. Só que hoje o VGIR é a minha maior posição, disparado, até por eu ter comprado ele antes, sem saber, sem ter o devido conhecimento. Ele estava com preço médio altíssimo, já falei isso em vários vídeos. Só que eu consegui baixar, enfim, o meu preço médio dele, menor do que o valor que ele realmente vale, e aí eu não quero ver o VGIR11 nem tão cedo na minha carteira. Mas eu espero que isso tenha te motivado, não é uma recomendação de compra, óbvio, mas de você entender mais sobre fundos imobiliários, em papel até em específico, e se você curtiu o VGIR11, eu acho que ele vale a sua atenção, caso você queira colocar um fundo de papel na sua carteira. Então, eu já apresentei o porquê que eu invisto em criptomoedas, a minha reserva de emergência, no patinho feio da minha carteira, que é o XPCA11. Agora eu estou falando um pouquinho do VGIR e eu vou seguir nessa jornada de explicar ativo por ativo por que eu investi neles, e você consegue acessar todos esses vídeos aqui no canal. Me conta aqui se você tem o VGIR11, se você se interessou por esse fundo, ou qual é o fundo imobiliário de papel que você tem na sua carteira, qual que você está namorando, enfim, vamos bater um papo. Caso você tenha alguma dúvida sobre o VGIR, coloca aqui no comentário também, que se eu não souber, eu vou atrás dessa informação para conseguir te responder. E eu te espero no próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima.